Bom dia, nação alvinegra, nação de bem. Eu queria pedir para você, torcedor, você apaixonado pelo Ceará, você, conselheiro, você que verdadeiramente ama o clube, dê uma olhadinha nessa matéria do Globo.com. Ela vai trazer algumas fraudes que foram perpetradas pelas lojas americanas e o que é que isso tem a ver com futebol. Ela está fazendo analogia com futebol. E eu vou ressaltar algumas dos quais são fraudes que a gente tem denunciado há algum tempo e estão sendo perpetradas dentro do clube. A primeira delas, essa questão dos salários. Inclusive estão sendo denunciadas aí, eu estou mandando até alguns processos. O caso do Andrigo, Diogo Silva, o caso do Alex Amado, do qual os direitos de imagem, para que se burle o INSS, o salário do goleiro Diogo Silva, ele denuncia que era 45 mil, mas para o INSS, todas as informações, o salário só era 5 mil reais, os outros 40 era direitos de imagem. Isso fere a lei do Profut e fere a lei Pelé. E fere a legislação do próprio INSS para a questão do futebol. Só que assim, nessa matéria jornalística, ela vai mostrar várias fraudes que estão sendo perpetradas pelo clube de futebol, como fraude no balanço, como retenção do imposto de renda que o clube não repassa, retém o imposto de renda do atleta e não repassa, como aconteceu no Corinthians. Mas tem uma fraude aí que me chamou muita atenção, que é a fraude perpetrada dentro do Náutico, que foi criar uma associação com outro CNPJ para burlar os credores. E eu tenho o áudio do próprio diretor jurídico dizendo que se criou isso, o novo CNPJ da Associação dos Alvinegros para blindar o Ceará. Eu tenho um áudio do próprio Anacleto dizendo isso. Aí a gente até perguntou, não era um clube saneado? Para que criar um outro CNPJ? Para que criar outras empresas? E aí a matéria jornalística vai continuando. Por exemplo, o Cruzeiro fraudou o balanço para amortizar o balanço do jogador de acordo com o valor do jogador ano a ano. Isso aí é mais uma fraude. E aí eu vou colocar mais uma fraude que o Ceará pratica. Ah, mas todos os clubes praticam, mas é fraude. Não deixa de ser fraude. Eu vou só dar um exemplo. Aquele ingresso do sócio torcedor de R$ 1. Vou dar um exemplo. O ingresso era para ser R$ 30. Ele coloca o ingresso sócio torcedor a R$ 1. Para que ele coloca R$ 1? Porque assim ele vai reduzir a receita do jogo. E ele reduzindo a receita do jogo, ele burla o INSS. Porque o INSS, a parcela do INSS é sobre o valor da receita total do jogo. A partir do momento que ele coloca o ingresso sócio-torcedor a R$ 1, ele está burlando o INSS. Ele está fraudando a receita do jogo. Se o INSS for atrás do Ceará e pegar todos os jogos do Ceará, vai ser uma chibatada sem precedentes. E eles podem apurar os últimos 5 anos desse sócio-torcedor de R$ 1. Ou seja, estão burlando o fisco. Explica melhor, Elpidio. Vou dar um exemplo. É como se uma televisão fosse, dá um exemplo aqui, uma televisão fosse R$ 30. A Cefaz, ela coloca o imposto sobre os R$ 30 da televisão e o Ceará está vendendo a televisão por R$ 1 para pagar menos imposto. Simples assim. Aí eu pedi, mas todos os clubes fazem isso. Mas é fraude. É fraude. E a chibatada, quando vier, vai ser tremenda. Porque se o INSS for apurar os últimos 5 anos do Jogo do Ceará, vai ser um valor que o clube não está preparado. E essa denúncia dos salários que foram feitas por Diogo Silva, Andrigo, Alex Amado, todos os atletas indicam a mesma fraude salarial. Que na carteira do atleta, por exemplo, o Diogo Silva só tem 5 mil de salário, mas o salário dele era 45 mil, os outros 40 eram direito de imagem. Isso está burlando o Profut. E por que o Ceará faz isso? Para pagar menos imposto. Para pagar o imposto somente sobre os 5 mil. Para pagar o INSS do atleta somente sobre os 5 mil. As verbas rescisórias somente sobre 5 mil. Por isso que todos eles, quando reclamam, o FGTS somente sobre 5 mil. Quando eles reclamam, a chibatada é grande, como aí no caso do Andrigo. Eles pagaram o FGTS já com o processo tramitando, ou seja, isso comprova que eles não estão pagando FGTS, pagaram com o processo tramitando, pagaram o FGTS do Andrigo no finalzinho do processo e ainda receberam a condenação de FGTS, porque o valor do cálculo do salário estava errado. É o que eu digo, todas as áreas do Ceará têm falcatrua. E isso aí é bom para você, Danilo, é bom para você, Andrade, é bom para você, doutor Giovanni, fazer o levantamento. Você, conselheiro que verdadeiramente ama o clube, dê uma olhadinha nisso aí.
Por favor, e pode ter certeza, nós não vamos nos calar. Essa matéria do Globo.com é fantástica, que vai mostrar todas as fraudes. E falei, reitero, essa do Náutico, ela cai no Ceará como uma luva, porque foi feito o mesmo modus operandi. Criaram uma associação e, segundo o próprio Anacleto, foi o Anacleto que disse no áudio, que eu tenho um áudio guardado, que estavam fazendo isso para blindar o clube. Ou seja, burlar os credores, tradução. Porque não era um clube saneado? Por que precisava ser blindado? Por que esse clube, se estava com tanto dinheiro, era saneado, por que precisava blindar esse clube? E aí, mostra o castelo de areia. Até hoje não foi apresentada a proposta orçamentária de 2023. E bem como o que é que o clube vai apurar de receita, vai ter de receita para 2023. Ou seja, o navio está à deriva. Esse é o reflexo dessa diretoria. Doa a quem doer. Doa